Bora analisar, pessoal, essa pesquisa aqui da Datafolha. Sonhar com o adversário sendo atacado de todos os lados. E o que foi que aconteceu? Lula disparou? Não, meu amigo. O placar andou um ponto dentro da margem de erro. Agora, o número que interessa e que exige ler a pesquisa até o final. Olha aqui, o Datafolha ele testou Lula contra outros nomes. Testou aqui, ó, contra o Ronaldo Caiado e quanto que o Lula bateu? 47. Testou contra o Zema e quanto que o Lula bateu? 48. E contra o Flávio, quanto que bateu? 48. Ou seja, você percebeu aqui, muda o adversário, muda o perfil, muda o partido, mas Lula fica no mesmo lugar. 47, 48, 48. Esse número não se trata do adversário mais, é sobre o teto de Lula. Lula bateu aqui, ele não consegue subir mais, ele só consegue descer. E existe uma régua clássica de análise eleitoral para isso, que os americanos chamam de regra do incumbente, que foi formulada pelo pesquisador Nick Panagakis. E essa segunda parte do vídeo que é mais importante, que vai te dar esperança, vai animar o teu coração em relação à eleição presidencial. E a lógica aqui é bem simples. Quando um governante ele disputa a reeleição, o eleitor indeciso ele já conhece o trabalho do governante. Se a essa altura ele ainda não decidiu, o eleitor ainda não decidiu votar no governante, provavelmente ele vai votar contra, vai votar no opositor. Nos levantamentos americanos, o desafiante ele costuma ficar com a maioria dos votos indecisos no final da campanha. É a tal da regra de incumbente. Ela é uma regra de bolso, gente, não é uma lei. Mas dá uma olhadinha aqui, esse é um dos artigos do Nick Panagakis. Ele está falando aqui de disputas acirradas e pergunta como que os indecisos vão votar no dia da eleição. E ele fala que ele analisou 155 pesquisas e essa análise revela que em disputas eleitorais com um candidato incumbente, ou seja, com uma pessoa que está ocupando o governo, as respostas tradicionais estão erradas. Em mais de 80% dos casos, a maioria ou todos os indecisos votaram no candidato desafiante, que aqui no caso do Brasil é o Flávio Bolsonaro. Tem esse outro artigo aqui também do Nick Panagakis, e aqui ele não traduz para o português pelo Google porque não está na internet, é um PDF, né? Está na internet, mas não está aqui no formato de internet. E o que ele está dizendo aqui, ó? Quando os governantes de termo inteiro, ficou no mandato o tempo inteiro, 4 anos, eles disputam com desafiantes convencionais, não há caso no qual o incumbente, o governante, pegue um número maior de pontos percentuais do que o desafiante no dia da eleição. Ou seja, tem aquelas pessoas indecisas que vão decidir no dia da eleição. E não tem nenhum caso, ele está dizendo aqui, que o governante ganhe mais eleitores indecisos do que o candidato desafiante. Isso aqui é uma regra de bolso, como eu disse, não é uma lei. Tem analistas que contestam, então a gente tem que ter algum cuidado para não achar que isso aqui que vai acontecer obrigatoriamente no Brasil. Mas traz ou não traz esperança? Porque o princípio permanece. Para quem governa, o indeciso é geralmente um voto perdido, é difícil de conquistar. Some a isso a rejeição do Lula, que é o dado mais duro da pesquisa. 46% dos brasileiros dizem que não votam no Lula de jeito nenhum. Quase metade do país. Isso depois de 3 anos e meio de governo, 3 mandatos. Quase 20 anos de PT no governo federal, com toda a máquina, toda a propaganda, todo o populismo fiscal, distribuindo benefício, dinheiro adoidado nessa reta final. E no primeiro turno, gente, ele tem 40 ou 45% dos votos válidos, longe dos 50% mais um que são necessários para ganhar a eleição no primeiro turno. Pesquisa eleitoral é claro que é uma fotografia de momento, não é um resultado. Agora, o que essa fotografia mostra é um presidente que gastou o melhor momento da campanha e não saiu do lugar, com quase metade do país dizendo não. Em 2022, ele ganhou por menos de 2 pontos percentuais. Nada nesses números diz que 2026 vai ser diferente. E a eleição ainda nem começou oficialmente. Ou seja, temos todo o caminho aberto para a direita ainda ganhar a eleição. Se você quer mais análises políticas como essa, se inscreve aqui no canal e me responde. 48% para quem já é presidente é muito ou é pouco, hein? Você acha que por um Lula que está aí no governo, distribuindo benefícios,